Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Me chamo João, tenho 62 anos e me encontro limpo hoje há algumas 24 horas. Essa questão de adicção, dependência química, o nome que se dê, eu a tenho há muitos anos. No início, bem antes do meu encontro com a substância a qual eu vim me tornar dependente, eu já tinha questões de dificuldade de relacionamentos, dificuldades existenciais. Isso desde que eu tenho lembrança. E quando eu encontro a substância e naquele momento o que eu sinto é como se fosse um encontro de mim mesmo. Não sabia quem eu era, o que eu queria, e quando eu encontro aquela substância é como se ela tivesse juntado os cacos de um espelho até onde então eu não conseguia me enxergar. Só que os anos se passaram e num determinado momento, quando eu quis realmente parar, eu não consegui. E aí eu já estava preso, já estava escravo daquela situação. E minha vida foi sempre assim, até o momento que eu decido parar de usar, percebo que alguma coisa está de errado, mas não consigo. Consigo em alguns momentos, com psicologia, com psiquiatra, com espiritualidade, religião, igreja, mas nunca era algo que surtiu um efeito durante muito tempo, porque sempre eu voltava no uso. E eu fui assim durante anos, acreditando que o meu maior problema era o uso da substância, sem me perceber, sem me compreender, sem buscar. A única busca que eu tinha era naquilo que eu pensava que era o prazer que eu tinha de me sentir inteiro. Acontece que isso nunca foi uma verdade. E aí eu comecei a ter sérios problemas em todas as áreas da minha vida, principalmente nas áreas de relacionamento. Relacionamento comigo que eu não tinha, e muito menos com os outros. E aí foi necessário que eu tivesse um afastamento da sociedade, internações, mas continuava não surtindo efeito, até que um momento eu saio de uma internação onde me sugeriram que eu procurasse a Irmandade de 12 Passos. E foi o que eu fiz. Cheguei nessa Irmandade, fui bem recebido, pessoas que me falaram que se meu problema era droga, ali eles poderiam me ajudar se eu quisesse parar, e só me falaram que eu continuasse voltando e não usasse. E assim eu comecei a fazer. Continuei voltando, são reuniões, né, em locais e dias pré-determinados, onde eu ia para ouvir falar e experiência de pessoas que tinham as mesmas questões que eu, e ali começava a fazer uma troca, e ali eu comecei a ficar um dia de cada vez, né, só por hoje, fui me afastando, fui perdendo o desejo, perdendo a compulsão, a obsessão pelo uso, e fui ficando. É o programa de passos, programa de 12 passos. E aí eu fico alguns anos na Irmandade, sempre voltando, me envolvendo, fazendo parte. Só que chegou um momento que aquilo também não me satisfez, porque eu não tinha entendido por que eu estava ali, eu não tinha entendido ainda da onde é que eu tinha vindo. Eu só tinha ali encontrado um lugar de pessoas que faziam uso e deixaram de usar, e ali fui ficando, fui ouvindo. E durante esse tempo todo, escutei muita coisa, muita coisa. Só que, passado alguns anos, eu retorno ao uso, volto a usar. Naquela época eu tinha outro entendimento, eu tinha entendimento de que eu tinha recaído. Parar de usar a substância era um sucesso total na minha vida, só que eu precisei voltar a usar, eu precisei sofrer mais para hoje poder ter algum entendimento muito básico
que eu precisava entender e que algumas pessoas já mais lúcidas me falavam para mim, cara, ficar limpo não é só parar de usar, né? Você precisa estudar literatura, você precisa ler, você precisa entender qual é essa doença. Porque quando eu chego lá, eu ingresso na Irmandade e aí eu ouço o primeiro passo que diz que eu precisava admitir a minha impotência perante a minha doença e que minha vida tinha se tornado descontrolada, ingovernável. E eu pensava que era tudo por causa do uso da substância. E assim eu fiquei focando só no uso. Hoje eu entendo o que me falavam que não era só o uso. É muito mais coisa que está na literatura, que à época eu não fazia, né? Falaram para mim arrumar um padrinho, eu fui, arrumei um padrinho, e fui ouvindo coisas, tipo, agora que eu não uso mais drogas, eu posso fazer qualquer coisa. Agora que eu não uso mais drogas, eu vou ter a chance de mudar minha vida, de terminar os estudos, de arrumar meus dentes, de ter um relacionamento, de poder resgatar a relação com as minhas filhas, as relações que foram, de certa maneira, rompidas com família, e isso me afetou muito, porque não foi assim, né? Não foi assim. E já me falavam, olha, o programa de passos, ele não é um programa para você parar de usar drogas. É um programa para você aprender o que você vai fazer para não voltar. É lógico que chego num programa e me dizem, olha, você continua voltando, você só volta limpo. Então a condição primária para que eu possa começar a entender alguma coisa é eu parar com o uso, é eu deter o uso. Só que só isso não basta, né? Eu preciso ler a literatura, eu preciso estudar. Me falaram lá, isso, você é adicto. Aí eu me reconheci na fala dos outros iguais a mim, que eu era um adicto, então eu me intitulava Eu Sou um Adicto. Só que eu nem sabia o que era adicto. Fui lá no dicionário, procurei escravo T. Tá, ok. E aí? O que mais? E volto a dizer, eu estava satisfeito ali só com aquela questão de não estar usando. Mas a vida cobra, o momento chega e eu precisei voltar a usar depois de alguns anos, ter uma luta durante mais alguns anos de idas e vindas, de paradas e retornos, para hoje poder entender o básico, que eu tenho uma doença e que essa doença ela é progressiva, ela é incurável e ela é fatal, é a doença da adicção. Doença essa que é progressiva. Precisei desse tempo todo e disso tudo que estou falando aqui para vocês para entender que a progressão da doença ela se dá quando eu paro de usar. Eu paro de usar, aí eu sou obrigado a viver a vida nos seus termos, a sentir, a nominar meus sentimentos, a ordenar emoções, sentimentos, pensamentos e ações, as quais eu era totalmente desequilibrado. Eu nunca tive esse equilíbrio de emoção, sentimento, pensamento, pensar sobre o pensamento e ação, né? Nunca tive. Eu pulava da emoção para a ação direto. Então não importava a ação como assim, a emoção como um abalo moral, né? Era indiferente. A mesma ação, por vezes, me gerava sentimentos bons e essa mesma ação, por vezes, me gerava sentimentos ruins. E eu, para não sentir a dor da minha existência, não sentir todo o processo de uma vida dita normal, eu
achei na substância uma maneira de me anestesiar. Então é um paradoxo, né? Eu ia usar a substância com a intenção de não ter que sentir nada. E hoje, para mim, ficou bem claro o básico. Parar de usar é uma coisa. Estar limpo da substância é uma coisa. Agora, eu fui lendo, foi aí num determinado momento, conduzido por um padrinho experiente que me disse: leia, se movimente, recuperação é movimento. E aí eu fui começar a entender que o que me faz adicto não é o meu uso de drogas, nem o meu comportamento. Está escrito na nossa literatura, né? O que me faz adicto é a doença da adicção. E aí eu preciso sacar e entender o que é essa doença, onde ela se manifesta, né? E ela se manifesta na minha forma de pensar, na minha maneira de ser e nas minhas ações, na minha maneira de ser, pensar e agir. São todas elas diferentes. Então, não tem como é um embaralhamento da mente, das ações, quer dizer, eu penso uma coisa, eu ajo diferente daquilo que eu pensei e eu sou diferente daquilo que eu pensei com aquilo que eu agi. Quer dizer, não dá certo, né? E uma doença que se manifesta aí no meu lado espiritual, no meu lado psíquico e no meu lado físico. Isso é o básico. Eu precisava começar de algum lugar e entender que o fator de impotência que me fala lá no primeiro passo, impotente perante a adicção, porque durante muito tempo eu colocava: eu sou impotente perante pessoas, eu sou impotente perante minha mulher, eu sou impotente perante as drogas. E hoje eu vejo bem que ali não tinha nenhum fator de impotência, principalmente perante as drogas, porque eu usava muito, usei anos e anos e anos e continuava vivo. O que tinha ali era um cara extremamente potente, eu não entendia isso, né? E fiz da minha vida uma confusão e uma contradição, como diz nos passos. E aí eu retorno, hoje eu entendo um pouco mais e o básico de que eu hoje volto para a programação, volto para a Irmandade, não mais para parar, porque hoje eu já estou parado, eu já não faço uso de nenhuma substância alteradora de humor há algumas 24 horas. E hoje eu volto porque eu entendi que eu tenho que estar na Irmandade, eu tenho que estar trabalhando e estudando os passos, são a maneira que eu vou encontrar para não voltar a usar. E aí entender que antes do uso, que é o sintoma mais evidente, tem outros tantos sintomas, justificativas, racionalizações, desconfiança dos outros, desleixo. Quer dizer, então, se eu hoje fizer uma pergunta para mim, né? Eu mesmo me perguntar: eu estou limpo hoje? E aí para mim é bem claro, eu estou limpo da substância. Mas aí eu me pergunto, todos os dias eu faço um inventário do meu dia, e aí eu me pergunto: tá, da substância eu estou limpo, ok. E aí eu me pergunto como foi o meu dia, se nesse dia eu estive limpo dos outros sintomas. Se em algum momento eu fui desleixado, se em algum momento eu racionalizei, se em algum momento eu justifiquei, se em algum momento eu tive desconfiança dos outros. E aí eu vou vendo que não é só o uso, ou melhor, não é o uso da substância que me fez adicto, foi a doença. Então é isso. Não sei se era isso que quem está me ouvindo gostaria de ouvir, mas é o que eu entendo hoje. E por isso eu vou continuar sempre voltando à Irmandade, aos passos, porque sempre tenho que ir mais fundo, mais fundo.
cada vez mais, estudando, me percebendo, para poder entender de onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde é que eu vou, com tudo que os passos me oferecem. E com detalhe, se é que eu vou. Então, eu quero agradecer aí a todos e tamo junto.